Então, hoje, amados irmãos e amadas irmãs, nós daremos continuidade ao tema que constitui o fio central de nossos pontos de fé. Continuando a abordagem daquilo que chamei de amarras, faixas e âncoras. Prosseguiremos, então, nossa conversa sobre o arrependimento, apresentando-lhes a parte 2 deste ponto, que, para mim, é denso e crucial, verdadeiramente mandatório para a salvação. Não consigo ver de outra forma. Mais uma vez, quero preparar vocês para que nós temos bastante conteúdo ainda pela frente para perpassar. Então, com o escopo de prevenir eventuais fadigas, sobrecargas, eu já solicitei ao irmão Cronarca, repito agora, a gentileza de ficar atento e informar-nos quando completarmos 1 hora, se lá chegarmos, para podermos agilizar o encerramento da pré-eleição. Eu tinha pedido também ao irmão Cronarca a providência de marcar onde paramos na Santa Convocação anterior. Acredito que minha memória esteja funcionando. Até onde me recordo, nós chegamos até ao exame de uma questão aparentemente trivial e incontroversa, apenas na aparência. A questão da água que um ímpio e um justo oferecem a uma pessoa necessitada. Então, a pergunta que se faz é simples. O ímpio deu um copo de água a uma pessoa carente. O justo também o fez. Quem fez o bem? É óbvio, dirão vocês. Ambos. Ambos fizeram o bem. Ok. Mas quem realizou uma boa obra perante Deus? A boa ação de dar um copo de água a um semelhante é uma boa obra em si mesma? A resposta não é tão óbvia. O ímpio, nesse exemplo, estou apenas recapitulando o que já foi falado para a gente poder prosseguir, não realizou uma boa obra, mas, em verdade, apenas uma boa ação, que é algo bom, sem dúvida nenhuma, é um bem. O justo, por sua vez, além de praticar uma boa ação, ou seja, de praticar o bem, realizou também uma boa obra. Por quê? Como está escrito em João 3:21, a boa obra perante Deus não está relacionada às ações dos homens, porque são realizadas em Deus. Vamos ler o que diz João no capítulo 3, verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O ímpio, então, não fez nesse exemplo aí, e em todos os outros exemplos que nós pudermos citar, expandir, não fez e não faz uma boa obra, porque não está em Deus, por meio do Machia. Por outro lado, nós que cremos no Machia da maneira correta, como dele diz a Escritura, produz uma boa obra, visto que esse justo, e nós buscamos ser um deles, está em Deus e Deus nele, ou seja, Deus em nós. Então, o que diferencia nesse exemplo a ação do justo e do ímpio? A água é a mesma. A pessoa carente
é a mesma. Portanto, nenhum desses elementos serve para discernir as ações praticadas. E é importante lembrarmos que as ações dos ímpios podem ser boas ou más. Quando um ímpio pratica boas ações, as suas obras são boas. Sim, ele praticou o bem, mas isso não facilita sua salvação. De modo que, quando um de nós, crentes, fazemos uma má ação, não perdemos, isso nós vamos ver mais na frente em detalhes, obrigatoriamente, a salvação em Deus. Porque vai haver um tribunal específico para julgamento de obras, tanto para crentes quanto para ímpios. E haverá recompensas, conforme as obras, no tribunal do trono branco. E a tendência do ímpio é permanecer condenado. Nós não sabemos, mas a tendência é permanecer condenado. E aqueles que seguiram, andaram como o Senhor Jesus andou, têm a tendência em obterem a absolvição, se forem a julgamento. Por que existe essa diferença? A Bíblia demonstra que as boas obras somente são possíveis quando feitas em Deus. Quando eu já li anteriormente aí a passagem contida em João 3:21. Mas vamos ler uma outra passagem alusiva a essa questão. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Hamashiach, para as obras boas, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Isso está em Efésios 2:10. Se me lembro bem, isso foi falado na Santa Convocação passada. Então, nós sabemos que a nova criatura é uma nova criação de Deus, é uma feitura de Deus. Ou seja, essa regeneração é resultado de uma nova criação de Deus por meio do Senhor Jesus Hamashiach, o que possibilita a nós, novos homens, aqui a palavra homem está sendo utilizada no sentido genérico de humanidade, praticar boas obras. Porque essas obras, essas boas obras, foram preparadas pela onisciência de Deus de antemão, desde que o plano de redenção perfeito e nova criação foi concebido, ou seja, na sempiternidade. As nossas ações, quer dizer, as ações dos homens, nem sempre são classificadas como sendo más. Muitos homens, provavelmente vocês conheçam, no ciclo de relacionamento ou ao longo da vida, pessoas que procuram viver de modo justo, de modo piedoso, adotando, por exemplo, filosofias de vida, de regramento, de prestatividade, seguindo a sua consciência, eventualmente até praticando uma religião, mas não praticam boas obras. Boa ação, estou batendo nessa tecla, isso é muito importante, difere de boas obras. A boa obra só é realizável em Deus. Já a boa ação é pertinente à filosofia, à religião, à própria consciência individual. Nosso Senhor Jesus foi bem específico ao falar com Nicodemos. Isso está em João 3, 19-21, falando sobre a condenação. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más.
porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, o Senhor Jesus Hamashia demonstrou de maneira cristalina que a condenação dos homens decorre do fato de ele, Machia, ter vindo ao mundo para salvá-los. E eles, na sua grande, imensa maioria, preferiram as trevas à luz. Ou seja, os homens estavam mais apegados à condição em que estavam, trevosas, do que à oferta de salvação feita pelo Senhor Jesus Hamashia. No caso, a luz verdadeira. Os fariseus e os escribas, naquela época, por praticarem algumas boas ações, entendiam que praticavam boas obras, mas, na verdade, suas obras eram essencialmente más. Mas por que será isso? Por que as obras deles devem ser entendidas como más, mesmo no decurso de uma boa ação? Porque não eram feitas em Deus. Para executarem boas obras, os fariseus e os escribas, a gente está citando fariseus e escribas apenas como exemplo, precisavam nascer de novo. E aí sim, nascendo de novo no Mashiach, produziriam boas obras. Se as obras deles fossem feitas em Deus, não realizariam as obras do diabo. Pelo contrário, eles creriam no Senhor Jesus Hamashia, que foi enviado justamente para desfazer as obras satânicas que imperavam e continuam imperando no mundo. Nós sabemos, sim, que aquele que faz o mal odeia o Mashiach e não vem para ele, não aceita o convite de salvação, pois sabem que suas obras não são aceitas por ele. Quem é que faz o mal, afinal de contas? Todos aqueles que nascem segundo a carne, da vontade do homem e da vontade do sangue, ou seja, os que descendem de Adão. E isso não é palavra minha, isso está registrado em João 1, versos 12 e 13. Seria bom depois conferirem. Em decorrência dessa realidade, essa triste realidade, para a maioria das pessoas, o apóstolo Paulo cita alguns salmos. Por exemplo, o Salmo 14, no verso 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Ou seja, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Ele coloca lá na sua epístola aos Romanos. Então, diante desses versos, nós não podemos confundir fazer o bem com boas ações, com boas obras. Os escribas e os fariseus, sempre citados como exemplo, porque eles eram considerados guardiães da lei, então deveriam ser os realizadores exemplares das obras. Então, eles procuravam cumprir a lei em vários aspectos, mas vamos ver o que, na realidade, eles faziam. Recorrendo primeiro a Lucas, no seu capítulo 18, versos 19 a 21. Aquele episódio em que o jovem rico cumpria a lei em todos os aspectos, mas não estava fazendo boas obras. Ou seja, não estava fazendo o bem
da melhor maneira perante Deus. O Senhor Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde minha mocidade. Dessa mesma forma, os fariseus também procuravam cumprir a lei e chegavam ao cúmulo de dizimarem coisas simples, como hortelã, cominho e outros temperos que tais. As ações que esses escribas e fariseus apresentavam perante os homens faziam, na aparência, com que fossem considerados justos, com um punhado de aspas, como está registrado no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 23, verso 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Eles, inclusive, chegavam ao requinte. Estou falando requinte, não que isso não deva ser feito, do ponto de vista de higiene e de prevenção de doença, mas em termos espirituais mais elevados. Eles lavavam o exterior do copo e do prato. Então, em Mateus 23, 24, está escrito: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Ou seja, a aparência exterior de um desses homens era impressionante. Suas ações pareciam impecáveis, porém, eles não faziam boas obras. Aquele bem era um bem não visto da maneira adequada, pertinente pelo Altíssimo Deus. Todos eles, de igual modo, desviaram-se e tornaram-se inúteis. Então, nós podemos, nesse momento aqui, compreender figuras e parábolas utilizadas pelo Senhor Jesus. Como está anotado em Mateus 23, 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem, o Senhor Jesus falando dos escribas e dos fariseus, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Por que o Senhor Jesus disse aos seus ouvintes que podiam fazer o que os fariseus lhes diziam? Porque quando falavam da lei e dos profetas, os fariseus estavam fazendo referência ao Mashiach. Mas, quanto ao principal, a crerem no Senhor Jesus HaMashiach, a obra de Deus por excelência, eles não executavam. E foi aí que o Senhor Jesus respondeu e disse a eles: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então não adianta ficar citando profecia, ficar ensinando a Escritura. É preciso fazer o principal. E o principal aí está: crer naquele que Deus enviou, o Senhor Jesus HaMashiach. Ou seja, os aspectos externos da lei eram rigorosamente observados e eram pesadíssimos, inclusive. Mas quanto à justiça, à misericórdia e à fé, eles eram absolutamente negligentes. Negligenciavam a fé, pelo qual o homem agrada a Deus. Negligenciavam a misericórdia, considerando que Deus enviou seu Filho ao mundo. Olha que ato de misericórdia
inatingível por nós. Negligenciavam a justiça, pois o Mashiach é a justiça nossa. E estabeleceram uma justiça própria, segundo a concepção humana. Total absurdo. Então, por valorizarem os aspectos externos da religião, o exemplo típico é este de lavar o exterior do copo e do prato, aqueles doutores e guardiães da lei acabaram rejeitando o Mashiach. Ou seja, o único aquele que tem o poder real de lavar o nosso interior, que é o que precisa ser lavado. Então, as obras que esses fariseus e escribas produziam não podiam ocultar a sua nudez. E por isso, e por várias outras razões, mas por isso o Senhor Jesus chama-os de serpentes, raça de víboras. O profeta Isaías 59, versos 5 e 6, também faz referência a víboras e obras. Eu vou citar essa passagem aqui porque ela é muito poderosa. Isaías 59, versos 5 e 6. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. Suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com suas obras. Suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Ou seja, já na sua época, o profeta Isaías apontou a condição de pecado do povo de Israel, comparando aquele povo a víboras. O alimento que produzem, ou seja, os ovos, traz morte. E as suas obras não podiam cobrir a nudez, ou seja, justificar o homem perante Deus, pois eram verdadeiros trapos de imundície. João, o Batista, bradou, e isso está registrado em Mateus 3,7. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E o próprio Senhor Jesus Hamashia complementou em Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do lago de fogo, do Guerrinom? É certo, sim. Aí vocês vão dizer, mas as mãos de Deus não querem recolher-nos para perto de si? Sim, as mãos de Deus estão estendidas para salvar o homem. O próprio profeta Isaías pronunciou isso. Mas os fariseus e escribas queriam cobrir-se com suas obras de iniquidade e rejeitaram a justiça de Deus. E quem é a justiça de Deus? Qual é a justiça de Deus? O próprio Mashiach que lá estava, como pronunciado pelo profeta Isaías. Isaías está muito presente aqui nessa nossa conversa. Então, Isaías, no seu capítulo 57, 12, ele fala: eu publicarei tua justiça e tuas obras, que não te aproveitarão. Ou seja, o Senhor Jesus foi lá, mas não foi aproveitado. Muito pelo contrário, foi rejeitado. E o Senhor Jesus dá também uma receita eficaz para que esses fariseus e escribas, que aqui no caso a gente está repetindo a exaustão, porque eles tipificam a impiedade, para que eles produzissem frutos dignos de arrependimento. Lá em Mateus 23, 26. Então, o que diz o Senhor Jesus? Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Só, aí fica claro para nós, só através da lavação regeneradora, só possível com a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Hamashia,
que representa o poder de Deus para todo aquele que nele crê, é que se torna possível limpar o nosso interior. Não é a religião, não é a filosofia, não é a ciência, não é conhecimento, não é moral, não é o caráter que limpa o interior do homem. É o sangue do Senhor Jesus Hamashia. Só ele é capaz de nos purificar de toda mancha, de todo pecado. E assim, com ele, através dele, ficamos limpos.